Bem-vindos ao Cachola Legal, parte 3 do nosso assunto pandemia. Sarampo. Em 1875, surgiu a pandemia do sarampo nas Ilhas Fiji, Oceania, conhecida também como Melanésia. As ilhas pertenciam ao Império Britânico. O chefe das ilhas era Ratu Cacobau. Este chefe fez uma viagem à Austrália, onde havia uma epidemia de sarampo, e no retorno acabou por vir infectado. E espalhou então a doença, que provocou a morte de mais de 40 mil pessoas, um terço da população das Ilhas Fiji, naquela época, foi dizimada. Segundo a plataforma Olhar Digital, o sarampo surgiu no século IV a.C. O sarampo começa no rosto, espalha-se por todo o corpo até os pés. Inicia com a febre que permanece por alguns dias, depois vem a tosse, seguida de secreção nasal, um quadro leve de conjuntivite, e é comum aparecer também úlceras de córnea, com risco até mesmo de cegueira e perfurações. AIDS ou SIDA, síndrome da imunodeficiência adquirida. O vírus é o HIV. Surto da doença, 1980. Na realidade, a AIDS é uma síndrome. A doença é o que a síndrome provoca. Número de mortes na década de 80. Mais de 33 mil pessoas morreram. A quinta maior pandemia da história, que permanece até os dias de hoje. A AIDS é uma síndrome que leva a pessoa a ficar doente por causa do vírus HIV, atacando os linfócitos, que é um tipo de leucócitos essenciais para a defesa do nosso organismo. No caso do avanço da doença, é comum o aparecimento de outras doenças, principalmente a tuberculose, a pneumonia, meningite, a candidíase. Inclusive, esta candidíase pode atacar todo o corpo, mas ataca mais frequentemente os órgãos genitais. A propagação deste vírus apareceu de forma descontrolada nos Estados Unidos nos meados dos anos 80. A sua origem foi identificada em chimpanzés na África. Ainda não foi encontrada uma cura, nem vacina, e sim controle e o fortalecimento do sistema imunológico. A transmissão da AIDS pode ocorrer através das relações sexuais sem devidos cuidados, como, por exemplo, o uso de preservativo, e também pela transmissão sanguínea, causada sobretudo pelo uso das drogas injetáveis, transfusão de sangue. Além disso, existe a possibilidade que a transmissão ocorra durante a gravidez, ou seja, passando de mãe para o filho, cujo nome é transmissão vertical. Desde o início dessa pandemia, foram registrados mais de 75 milhões de pessoas infectadas, com mais de 36 milhões de mortes. A AIDS foi considerada uma pandemia por causa da escala de sua propagação, não só nos Estados Unidos, mas em todos os continentes. Desde que devidamente tratados, os HIV positivos conseguem conviver com o vírus por longos anos como se não tivesse o vírus. Ainda bem. Covid-19. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2. O nome Covid vem da junção CO de corona, VI de vírus e D de doença. O 19 faz alusão ao ano da descoberta, 2019. A palavra corona vem do latim, que significa coroa. Há uma semelhança do vírus com uma coroa, por isso o nome. Período do surto, final de 2019 e até os dias de hoje. Número de mortes.
aproximadamente 3 milhões de pessoas no mundo. A Covid-19 é uma pandemia que atingiu a população mundial. A última vez que algo do tipo aconteceu foi em 2009, quando a gripe A, ou gripe suína, foi declarada uma pandemia. O coronavírus é o causador da doença Covid-19. O vírus identificado como SARS-CoV-2, a sigla SARS significa Síndrome Respiratória Aguda Grave. A doença foi identificada na China, mais precisamente na cidade de Wuhan, e avançou para outros países de todos os continentes. Doença que ataca os pulmões, causando graves quadros de insuficiência respiratória, podendo levar o doente à morte. No início da doença, os sintomas são de uma gripe normal, mas vai agravando, podendo chegar a uma pneumonia grave. Felizmente, cerca de 80% das pessoas contaminadas se recuperam da doença seguindo apenas orientação médica. Cerca de 2% das pessoas infectadas por Covid-19 ficam doentes e com dificuldades de respirar. Os idosos, pessoas com doenças pré-existentes, problemas cardíacos e pulmonares, pressão alta, diabetes, têm o maior risco de ficarem gravemente doentes. Possíveis sequelas do Covid. É um assunto muito sério, o que poderá vir depois da Covid. Problemas cardíacos, problemas pulmonares, falta de ar, cansaço, tosse seca, dores de garganta, febres, coriza e também perda do paladar e do olfato. Persistentes, dor de cabeça, conjuntivite, diarreia, feridas na pele, dedos das mãos e dos pés pálidos, dificuldade de concentração, além dos problemas emocionais causados pelo impacto financeiro do orçamento da família, escassez da alimentação, despesas fixas e variáveis comprometidos, gastos com medicamentos, perdas de emprego, etc. A atual pandemia causada pela Covid-19 tem causado pânico e estresse na população em geral e também nos profissionais de saúde. Embora a Covid-19 já tivesse difundido em 5 continentes, a OMS só considerou como pandemia no dia 11 de março de 2020. Agora nós vamos falar de um outro assunto que é um assunto novo: sindemia. Eu não conhecia este termo que se refere a 2 ou mais doenças interagindo. Agradeço ao Dr. Shimada pela dica e também pela leitura e correção dos meus textos. Quero ter a honra de recebê-lo aqui no Cachola Legal para que ele nos enriqueça com seus conhecimentos. Muito obrigado, Dr. Shimada. Bom, então vamos lá. Sindemia. O que é a sindemia? A sindemia é a junção das palavras sinergia mais pandemia. O termo foi cunhado pelo médico americano Matthew Singer a partir dos anos 90 e divulgado em primeira mão pela revista científica mais respeitada do mundo sobre medicina, a revista The Lancet. Mas afinal, o que é mesmo a sindemia? Sindemia é quando 2 ou mais doenças se interagem a ponto de causarem danos ainda maiores do que a primeira manifestada. Isso significa que no caso de uma pessoa ser afetada por um vírus como HIV ou Covid-19, a pessoa que tenha outras doenças pré-existentes, ela fica muito mais vulnerável que uma pessoa saudável sem doenças pré-existentes. Exemplo, o vírus do HIV e o vírus da Covid e outros vírus, somadas doenças pré-existentes, é igual um enorme estrago à saúde. Temos como exemplo a imunidade baixa também, desnutrição,
hipertensão, diabetes, obesidade, câncer, etc. Até mesmo as questões climáticas, as desigualdades sociais têm um papel importante para disseminar a acidemia. É importante destacar que laboratórios questionáveis, com algumas exceções, é claro, saneamento básico precário, ignorância e desdém dos fatos, neurose religiosa, muito sério isso, ganâncias políticas, coisas deste tipo que aconteceram no passado e que acontecem até hoje, são fatores responsáveis pela evolução do surto que passa de endemia para epidemia, que evolui para pandemia e no final um desastre maior ainda, a sindemia. Mais do que doenças físicas, as pandemias causam às pessoas um enorme desequilíbrio psicológico, como a síndrome do pânico, neuroses, estresse, suicídios que acontecem por causa do pavor e outros fatores, uma verdadeira corrida aos consultórios de psiquiatras, psicólogos e psicanalistas já é uma realidade. E o pior, no pós-pandemia aumentarão ainda mais o toque, principalmente pelo uso do álcool e até mesmo pelo uso de máscara de proteção, a síndrome do pânico, a depressão, principalmente depressão pelas perdas de parentes, amigos e outras. O melhor conselho, o melhor de todos os conselhos, nos cuidar e nos preocupar em cuidar do próximo. Até breve, muito obrigado.